Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar a nossa reunião da tarde. Lembramos aos irmãos para colocarem os celulares no modo silencioso. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a eles pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pelas suas misericórdias em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os ensinamentos de Jesus, através do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de evolução e progresso. Que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos, Senhor, que vossas bênçãos se estendam sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos lares, aos hospitais, aonde haja dor, sofrimento, padecimento. Que o emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Pedi e Obtereis. E a nossa reunião se refere ao item 5, que tem o subtítulo de Eficácia da Prece. São dos registros de São Marcos, em que está registrado o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será se o que pedirdes. São Marcos, capítulo 11, versos 24. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Dona Luzia e Paulo de Tarso. Passamos a palavra ao Paulo de Tarso. Boa tarde a todos, que o Senhor nos ampare e nos abençoe. Como foi lido pelo nosso irmão, o Senhor Evandro, o tema hoje, querendo ou não, é uma continuação do sábado passado, porque é o mesmo capítulo sobre a prece, né? Pedi e obtereis. E o item de hoje se trata da eficácia da prece. O capítulo 27, item 5 do Evangelho, a prece é mais do que uma invocação por pensamento, que nós nos dirigimos com respeito, com devoção, mas principalmente com humildade, porque quando vamos orar ao Pai Deus, a prece não será ouvida
pela quantidade de palavras proferidas, nem a preocupação de mostrarmos que sabemos orar, e sim o seu verdadeiro valor estará sempre, segundo o Mestre, na sinceridade e na humildade do coração. A comunhão da criatura com o Criador é um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Pela prece devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, utilizando as suas mãos e com seu pensamento, esse aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus. Esse é o nosso maior desafio, sermos fiéis ao Pai. Sermos fiéis não é só na oração, mas no agir, no praticar, no exemplificar. Porque afinal, o cristão na terra tem um grande desafio, que é o verdadeiro cristão na terra, tem um grande desafio, que é domar as suas más inclinações. E confiante de que a vontade do Pai é justa e mais sábia do que a sua própria. A oração, como foi falado aqui pelo meu querido irmão Euler semana passada, na mensagem do Santo Agostinho, a oração é filha da fé. E é necessário que cada um, se unindo ao Pai, comunga com a sua vontade generosa e justa, mesmo que às vezes aquilo que pleiteamos ou que humildemente pedimos ao Pai ainda não tenha sido atendido. Por isso, a fé tem que ser racional, mais intensa, mais profunda e principalmente eficaz. E nosso Senhor Jesus nos ensina no Evangelho a oração do Pai Nosso, assim chamada oração dominical. A prece ensinada pelo nosso Senhor aos discípulos foi registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 6, versículos de 9 a 13, e pelo evangelista Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4. A oração dominical, segundo o codificador, o Sr. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ela resume todos os deveres do homem, primeiramente para com Deus, e depois para consigo mesmo e para com o próximo. A fé é a raiz. Ela brota no nosso coração quando ela é sincera e verdadeira, e a prece é o fruto. E pela caridade, com certeza, nós estaremos atendendo o nosso próximo, que, como diz o próprio Evangelho, pela caridade, fora da caridade não há salvação. E eu trouxe uma página, vou pedir auxílio ao espírito de Humberto de Campos, do livro Boa Nova. É um livro que conta todas as passagens do Mestre, quando ele convoca os primeiros 12, os 12 discípulos, e na maioria das passagens se passa na casa de Simão Pedro, onde inclusive ele fundou, nós sabemos que ele fundou o primeiro culto cristão no lar, o culto do Evangelho. E o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha acabado de curar a sogra de Pedro, que estava ardendo de febre, e o Mestre então impõe as mãos e cura a sogra de Pedro. E Simão Pedro pergunta ao Mestre Jesus: gente, eu não vou contar a lição toda, não tem como, ela é grande, ela é extensa, eu sugiro aos irmãos e irmãs depois em casa
leem esse livro. Hoje começa, só lembrando, a Feira do Livro Espírita. Quem ainda não tiver o livro Boa Nova, é uma oportunidade abençoada, né, de ter acesso ao livro, e um livro tão barato pelo seu conteúdo, né, que são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vale a pena ler essa obra. E o espírito que ditou foi Humberto de Campos, um escritor que esteve na Terra, né, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então Simão Pedro pergunta ao Mestre Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Olha a pergunta de Simão Pedro ao Mestre. Será, meus irmãos, que todas as nossas orações são ouvidas? Olha o que o nosso governador espiritual da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, responde. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivesse? Ou seja, será que as pessoas às vezes ficam incrédulas, achando que Deus não está ouvindo, né, as nossas preces, e aí para de orar? Aí ele confirma: não tenhas dúvida, todas as orações, sim, Simão, são ouvidas. E aí em seguida ele faz outra indagação: Mestre, como deveremos então interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus desejos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É verdade, a prece ela tem que ser contínua em nossas vidas, de manhã ao levantarmos, de tarde na hora do alimento físico, do almoço, de noite quando vamos dormir. Já imaginamos acordar sem orar? Acordamos mal-humorados, descontando no primeiro que aparece em casa. E não pode ser assim. Nós temos que de lembrar e ter a necessidade da oração. Ela tem que fazer parte corriqueira da nossa vida, porque a oração verdadeira e sincera, primeiro olhando para dentro de cada um, né? Meu Deus, ainda tem tanto que melhorar, como foi o publicano, que humildemente pede a Deus: Senhor, sou pecador, e reconhece as suas limitações do espírito, sem vaidade, sem orgulho, sem querer parecer que é maior do que os outros. Então, Jesus nos ensina que é necessário, como se faltar oxigênio. Será que nós respiramos? Não. Então a oração é como se fosse o oxigênio da nossa vida, a nossa proteção contra as rajadas das sombras ou das trevas, que infelizmente não querem, pelo fato de termos melhorado um pouquinho acima deles, só um pouquinho, eles não querem que nós continuemos o nosso progresso, que nós sabemos que a nossa reforma íntima, né, que até foi falada aqui semana passada pelo Euler. E que tens pedido a Deus, Simão? O Senhor pergunta a Simão Pedro: Senhor, tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, ele agora está se referindo às suas dificuldades, né, que ele estava tendo na pesca e nos proventos materiais. Jesus então responde com muita sabedoria e diz a ele o seguinte: Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado.
mas sempre que solicitarem as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, Senhor, chega para Jesus e humildemente solicita ao mestre: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo então em círculo, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias, pela primeira vez, ele pronuncia pela primeira vez a oração que legaria à humanidade: Pai nosso, que estais no céu, e vai até o final. E Levi e Mateus, que era o mais intelectual dos discípulos, além de Lucas também, que registrou essa passagem, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e construção do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem um comentário de Humberto de Campos, que foi quem teve autorização da espiritualidade superior para acessarem esses arquivos espirituais que são essas lições. O nosso Senhor Jesus Cristo nos traça um verdadeiro roteiro de vida espiritual. Cada expressão do Pai Nosso corresponde a uma atitude de louvar a Deus, confiar em seus planos, perdoar e buscar o perdão, vigiar contra o mal. Então, a prece Pai Nosso, ele conclui, é um convite a transformar cada frase em experiência prática, renovando o coração na direção do bem. Realmente é uma prece completa, A gente, quando reza o Pai Nosso, que estais nos céus, quer dizer, Deus que está nos céus, nos observando e nos amparando, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, quer dizer, se referindo ao labor remunerado, ao trabalho, dignificante e ao trabalho assistencial. Dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, ou seja, nós pedimos a Deus todo dia o perdão dele, pelos nossos erros, pelas nossas faltas, pelos nossos enganos. E será que nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Será que realmente esquecemos as ofensas recebidas? Esse é o grande esforço que Ele nos pede nessa oração dominical e abençoada, que é o Pai Nosso. Assim, no final, pedimos que não caiamos em novas tentações, porque realmente nós não estamos livres das investidas dos nossos irmãos menos felizes, que vivem, às vezes, nas comunicações, dizendo que nós estamos sendo ameaçados, mas não, existe o amparo da espiritualidade superior, a espiritualidade está presente, e certa vez, numa reunião de culto lá em casa, um nosso irmão se manifestou, ameaçando meu pai, minha mãe, esta casa, aos irmãos. E depois veio uma entidade, um irmão que não se identificou, trazendo flores, aquele perfume de paz, mostrando a nós o que? Nós temos o nosso amparo, mas para merecermos esse amparo, precisamos também fazer a nossa parte no reino de Deus, que é o testemunho de fé e ser fiel a Ele. E para falar em ser fiel, tem uma lição que eu também vou resumir, não tem como contá-la toda, que é da história de uma grande mártir do cristianismo,
de uma grande criatura nobre que assistia às pregações de Jesus no lago de Genezaré, uma mulher de rara dedicação e de nobre caráter, e ela era esposa do intendente de Roma, que se chamava Cusa, e o nome dela era Joana. E essa mulher, ele trabalhava para Herodes Antipas, e essa mulher possuía uma verdadeira fé. Mas ela estava amargurada porque o seu companheiro não aceitava o Evangelho, não aceitava os ensinamentos, e ela então pede ao mestre que explique para ela o porquê desse sofrimento, o porquê dessas dificuldades que ela estava tendo com seu marido. E o mestre, então, eu estou resumindo, meus irmãos, depois vocês leem na íntegra essa lição, que também é uma lição muito bela, é um verdadeiro testemunho de fé, vocês vão ver. Aqueles que ainda não leram, não conhecem. Joana, só há um Deus que é nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Então o esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não se acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Deves pelo Evangelho amá-lo e ainda mais. Os sãos, aquela famosa frase do mestre, né? Os sãos não precisam do médico, e sim os doentes da alma. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, nos bancos de areia, né? Mas podemos preparar a terra que produziu plantas espinhosas, a fim de cultivarmos nele mesmo as uvas maravilhosas do amor e da vida. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora seu filho. Os anos passaram, as perseguições políticas aumentaram em relação aos cristãos, em relação àqueles que seguiam o mestre. E ela então, no ano 68 depois de Cristo, Cristo já havia desencarnado, já havia sido crucificado, ela se encontrava num madeiro infame. Então olha aqui, os anos passaram, as perseguições aumentaram, e ela se encontrava, a velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ele, quando eu esqueci de falar, meus irmãos, me desculpe, quando o marido dela desencarnou, ela sofreu muitas privações, muitas dificuldades, e ela foi trabalhar. Com muita dignidade, ela conseguiu criar seu filho. Mas, passou o tempo, e no ano 68, essa velha discípula do Senhor se encontrava amarrada com seu filho no poste do martírio. Joana contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa, e o filho começa a receber açoites e suplica à mãe: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nós perdemos? Sou teu filho. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Lembrou-se de Maria Santíssima, né? Mãe de Jesus, que também foi mãe e assistiu ao seu filho ser crucificado no madeiro da infâmia, conformando com os desígnios divinos. Pareceu ouvir a voz do mestre: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, ela diz para o filho: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima das felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Os gemidos de dor
e morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. E um deles, então, atrevidos, falou assim para ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, onde aquelas labaredas já estavam começando a atingir o seu corpo, a velha discípula concentrando a sua capacidade de resistência para ainda ter forças para murmurar, ela disse ao irmão: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente nos ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Senhor Jesus, que a coragem de Joana de Cusa ilumine os nossos passos. Ensina-nos, Senhor, a manter a fé firme nas horas difíceis, a amar mesmo no meio da dor e a confiar que nenhuma cruz é maior que teu amparo. Que, como Joana, sejamos testemunhas silenciosas do teu Evangelho, vivendo com fidelidade e amor até o fim. Para terminar, meus irmãos, e passar a palavra para a Dona Luzia, eu trouxe do livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por nosso irmão Francisco Cândido Xavier. A página chama Renovemos-nos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quanta gente fala em Cristo sem lhe buscar a companhia, a quem lhe recite as lições com maravilhoso poder mnemônico, sem lhe haver soletrado jamais qualquer ensinamento na linguagem da ação, a quem se reporte ao Evangelho anos a fio, sem lhe procurar a inspiração em momento algum. Muitos dizem: quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assimilando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Não apenas crença, mas comunhão. Se pretendes quebrar as algemas que te agrilhoam a sombra, não bastarás que te rotules com esse ou aquele título no campo das afirmações exteriores. É imprescindível que te transforme por dentro, a reforma íntima, fazendo luz para o cérebro e luz para o coração. Para isso, se procuras com a boa nova o caminho da própria felicidade, lembre-te de que é preciso estar nossa alma em Jesus para renovar-se com segurança. Aprendamos a ver com o entendimento do Senhor, a ouvir com a sublime compreensão que Ele assinalou a passagem no mundo, a trilhar a senda humana com o sentimento que lhe marcou as atitudes e a usar as mãos no sumo bem, como as utilizou o Divino Mestre. E certamente ainda hoje seremos nova criatura, ajudando a terra pela qualidade de nossa vida e edificando em nós mesmos a excessitude do céu. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, boa tarde a todos. Depois de lições tão lindas, que o Paulo nos trouxe para nossas reflexões, nós então vamos dar continuidade ao nosso estudo, pedindo a Jesus que continue nos abençoando, trazendo a luz do discernimento
que a gente possa sair hoje daqui com bastante elementos, né? Que possamos fazer uma boa reflexão para que consigamos com elas caminhar com mais firmeza, com mais tranquilidade, em busca da nossa evolução, da nossa perfeição espiritual. Hoje a passagem é bem pequenininha, né? Mas de uma grandeza imensa. Está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre a eficácia da prece, é o item 5. A eficácia é tudo aquilo que traz um efeito proveitoso, né? Então, Kardec aqui vai trabalhar conosco sobre a eficácia que a prece tem em nossa vida. Ele nos deixa aqui alguns itens que ele comenta essa passagem, itens inclusive muito bons, mas nós vamos pedir aqui um conselho e vamos pedir aqui ao nosso professor também de Evangelho, Emmanuel, para que ele nos explique o que Jesus queria dizer para nós, ali em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedis. Bom, numa primeira leitura, e é por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao ler as mensagens do Cristo, como o próprio Emmanuel disse, o Evangelho de Jesus é um grande colar de pérolas. E esse colar de pérolas, pela sua grandiosidade, é formado por pérolas perfeitas. Cada pérola se une à outra, formando ali um colar. Para que nós possamos ter um colar completo. Bom, hoje eu dei para falar igual bebê, né, gente? Toda hora eu dou uma completo. Nós precisamos entender e extrair de cada pérola a essência. Porque se lermos somente a letra, realmente, tudo que pedirmos, nós vamos querer receber. E não é bem assim. Então, Emmanuel vai explicar para nós uma passagem quase parecida com essa, que está também no livro Segue-me. Eu acho que eu combinei com o Paulo, né? Ele trouxe o livro, e a hora que eu vi, eu esfriei toda, né? Eu acho que a pressão deve ter até caído, por isso que eu estou falando errado. Então, mas não, viu, gente? É outra passagem. Os livros que Emmanuel nos traz, que o Chico psicografou, né? E que as mensagens do Emmanuel são inúmeras, né? São infinitas. E ele, então, aproveitando a passagem de João, na sua primeira epístola, porque logo depois que Jesus desencarnou, cada um saiu, né, em busca da sua tarefa de levar a palavra do reino a vários locais, e vários deles escreveram, anotaram também cartas. E João, evangelista, ele tem uma epístola, que é a primeira dele, no capítulo 5, versículo 15, ele vem dizer para nós assim, olha, vamos ler a 14 primeiro, para facilitar nosso entendimento. Capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a que nós vamos trabalhar nessa tarde está no versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. João
1 João, capítulo 5, versículo 15. Então, Emmanuel inicia essa mensagem dizendo para nós o seguinte: em nos dirigindo ao Senhor, rogando alguma concessão, fazendo algum pedido, como Jesus nos ensinou ali, né, e que tão bem o Paulo nos trouxe no livro Boa Nova, que quando nós pensamos em Deus, nós devemos nos aproximar de Deus e comunicar a Ele o que nós precisamos. Então, quando nós pedimos a Deus algo, nós precisamos condicionar-nos ao critério divino. O que é condicionar ao critério divino? É nos colocar, né, numa posição de respeito perante aquela condição que nos é dada, perante aquele critério, para que com isso possamos alcançar um objetivo. Então, com isso, Emmanuel está dizendo para nós que na prece é necessário haver pré-requisitos. Não adianta eu entrar no meu quarto, não adianta eu pedir as coisas, se eu não respeito os critérios divinos. Se eu não sou fiel, porque o que é a prece? Jesus também nos ensinou, Paulo trouxe para nós. É um recurso imprescindível ao homem, para que ele possa entrar em contato, para que ele possa, com o linguajar de hoje, me desculpe se estou errada, porque eu não entendo nada de virtual, nada de computador, conectar com Deus. Essa palavra mesmo? É, ótimo. Então, para que eu possa conectar-me com Deus, eu preciso seguir alguns critérios. Por quê? Porque a prece é um ato de adoração. O ato de adorar a Deus é ter fidelidade, ser obediente, é trazer em nós o respeito, a reverência, é estar diretamente confiante, trazendo a certeza de que aquilo que eu estou necessitando, o Pai vai prover. Olha bem a palavra. Aquilo que eu estou necessitando. Muito bem. Então eu preciso, nessa conexão com Deus, eu preciso me condicionar a esses critérios divinos. Que critérios? Jesus já nos ensinou isso há mais de 2000 anos. Está lá no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus diz assim para nós: tu, porém, quando orardes, entre no teu quarto interno. Primeiro critério, eu não posso orar em qualquer lugar. Porque o cantar das sereias, as fantasias, as ilusões vão me chamar a atenção. Eu não darei a Deus a atenção adequada. Então, entre para o seu quarto íntimo. Onde é seu quarto íntimo? Dentro da sua casa? Ou é dentro de você mesmo? O seu quarto íntimo é o seu coração. Você vai entrar para dentro de você mesmo. E Jesus continua nos dando o segundo critério. Veja bem. E tendo fechado a porta, para que eu possa conversar com Deus, eu preciso fechar a porta. Qual porta? Da sala? Não, muito bem, é a porta mesmo do meu coração. É a porta externa. É tudo aquilo que está do lado de fora de mim. Eu tenho que fechar. Fechar como? Silenciar dentro de mim. Ou seja, harmonizar a minha mente, afastar os meus pensamentos cheios de problemas.
Ai, eu estou com uma dificuldade assim. Se eu entrar na prece pensando no problema, eu não vou saber conversar com Deus. Então eu deixo os meus problemas por segundos do lado de fora de mim. Eu fecho a porta mesmo. Bom, agora eu vou falar com uma pessoa importante na minha vida, que é meu pai. Então eu vou ficar só com ele, sem nada que me tire a atenção. É isso que é fechar a porta. E Jesus continua. E agora, fechado a porta, ora, converse com seu pai em segredo. O que é conversar em segredo? Quem sabe? Conversar em segredo é confidenciar. Nós vamos confidenciar aquele que nós respeitamos, aqueles que nós confiamos, tudo que passa no nosso coração. Nós vamos confidenciar para Deus as nossas esperanças, os nossos anseios. Nós vamos confidenciar para Deus as nossas tristezas, os nossos amargores, os nossos sofrimentos. É o meu Pai, é aquele que me criou, é aquele com quem eu tenho a liberdade de ser eu mesma. Então eu vou confidenciar, eu vou falar com ele em segredo. E aí Jesus continua. E o Pai que vê no segredo. Por que Deus vê no segredo? Porque Deus é magnitude infinita. Deus é onipotência. E por ser onipotente, antes de você pedir, Ele já sabe o que você precisa. E aí nós perguntamos, mas então para que a gente pede se Ele já sabe? Aí é que vem o problema. Nós pedimos para poder abrir a porta do nosso coração e ouvir a resposta dele. Porque senão nós não vamos ouvir. É por isso que nós pedimos. Então, o Pai que te vê no segredo, que vê no segredo, te recompensará. O Pai vai ouvir a nossa confidência. E aí Ele vai nos recompensar. É assim que nós oramos. A prece é um ato de adoração. Nós mostramos a Deus com a nossa oração. É por isso que Jesus, no livro Boa Nova, nos diz ali, o ato de orar, a prece, a oração, precisa ser contínua. Nós precisamos orar constantemente. É um recurso que nós adquirimos, imprescindível na nossa vida, essencial. É um recurso indispensável. E o próprio Cristo utilizou várias vezes desse recurso. Quando Ele ia reunir as criaturas para falar do reino de Deus, antes Ele afastava, ia para o deserto ou para o monte fazer as suas orações, e conectar com o Pai, buscar a luz do Pai para que Ele pudesse cumprir a sua missão aqui na terra. No momento da sua crucificação, quando se aproximava aquele momento, Ele foi para o jardim e ali Ele orou, e orou ao Pai, pedindo ao Pai que tivesse misericórdia, que afastasse dele aquele cálice, não foi? Mas daí a pouco, ele refez o seu pedido. Me desculpe, Pai, é porque eu não estou tendo forças. Fortaleça-me para que se cumpra em mim a tua vontade. Essa é a prece. Uma prece que nós fazemos todo dia. Pai nosso que está no céu, que seja feita a tua vontade. Não é assim? E Jesus nos ensinou. Por quê? Porque nós precisamos, é o que Emmanuel está dizendo, precisamos nos condicionar ao critério divino. Nós não podemos exigir de Deus que Ele se submeta aos nossos desejos.
aos nossos caprichos. Enquanto nós, meus irmãos, conseguimos enxergar daqui ali na esquina ou no corredor, Deus enxerga o nosso passado, o nosso hoje, presente, e o nosso amanhã, o nosso futuro. Essa é a visão do nosso Pai com relação a cada um de nós. Ele sabe a enormidade de dificuldade que nós ainda trazemos conosco. Por isso, as respostas dele será de acordo com a nossa necessidade real, e não as fantasias, os caprichos de criança infantis ainda, que nós trazemos como espíritos ainda em aperfeiçoamento. Enquanto Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas visíveis e invisíveis aos nossos olhos, nós somos simples seres inteligentes. Só isso. A diferença é um pouquinho grande, né? Então Deus sabe muito mais do que é necessário na nossa vida do que nós. Por isso, nós precisamos aprender a orar. Então Emmanuel continua dizendo para nós: quando entrar para o seu quarto íntimo, diga no íntimo do ser: se julgardes, Senhor, que isso nos ajudará a ser melhores para os nossos irmãos, em louvor dos vossos desígnios, da vossa vontade. Se considerardes que o que eu peço, se puder assim ser mais úteis em vossa obra. Então, se aquilo que eu pedi, Senhor, se realmente for mais útil para a sua obra, então me conceda. Então, quando nós oramos com o Pai, quando a própria reverência, né, o próprio respeito imposto naquele ato de adoração, é necessário que nós possamos buscar entender a resposta que Ele nos dará. Por isso, sempre vamos pedir, em primeiro lugar, se for possível. Se for possível. Se for da vossa vontade. E aí continua Emmanuel. E aí, façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Ou seja, os nossos quereres, os nossos desejos, as nossas inquietudes, elas têm que ser emudecidas, disciplinadas, para que a gente possa entrar realmente em comunhão com o nosso Pai. Sintonizemos o coração no ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento com a infinita sabedoria, tendo um cuidado imprescindível, ou seja, essencial, para que os ruídos de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos virá da divina bondade. Porque se nós pedirmos e acharmos que os nossos gritos vão passar Deus a submeter-se naquilo que nós queremos, aí a gente não vai receber a resposta. Então, ele diz assim: oremos, unindo-nos aos desígnios, aos planos do Senhor, sem exigir que os planos do Senhor submetam-se aos nossos, e aprenderemos a ver e aceitar o que seja melhor para nós, asserenando o nosso coração. Não gritarmos, eu quero, Senhor, mas afirmar,
em nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, se posso querer. Se posso querer. Em qualquer setor. E aí Emmanuel, como sempre, ele vai ilustrar para nós, nos dando o exemplo aqui na Terra. Então ele diz assim, olha, quando a gente precisa fazer um pedido a qualquer setor da organização humana, de organização humana, qualquer local, por exemplo, eu preciso de um emprego. Então eu vou fazer um pedido a uma determinada firma. Quando eu faço um pedido, nós temos 2 tempos nesse pedido. O primeiro tempo é o pedido, eu preciso fazer um requerimento. Desculpe, eu ainda sou do tempo do requerimento. Hoje em dia já é o quê? E-mail, né? É requerimento também? Ah, então bom. Então não estou muito velha não, gente. Bom, hoje é diferente, você envia o e-mail, né? Manda para a firma, essa firma aí vai receber, vem o segundo ponto, o segundo tempo, qual? O do exame. O que a firma vai examinar no seu requerimento? Ele vai examinar os critérios da firma dentro do que você expõe no seu pedido, para ver se você está apta a trabalhar ali naquele local, não é assim? No hospital, numa escola, em qualquer lugar que a gente entra com um pedido, eles precisam do tempo para avaliar o pedido, para enviar para nós, então, o que? A resposta, que é o segundo tempo, né? O primeiro é o pedido, o segundo é a resposta. Mas para a resposta tem que ter ainda o exame, não é mesmo? Muito bem. Então, Emmanuel diz assim, olha, o pedido, ele é sempre livre. Sempre. Você pode pedir o que quiser ali na firma. Olha, eu preciso do emprego, mas tem que ser de tarde, eu não posso trabalhar de manhã. Você pode fazer do jeito que você quiser o requerimento, ele é livre. Ele só tem as normas, né, da linguagem, que tem que ser bem feita, e ali as normas também no fazer um requerimento, né? Isso exige algumas normas. No e-mail eu não sei, porque eu não sei nem mexer com e-mail. Bom, então, o exame ali, mas o pedido vai passar sim pelo exame, não tem jeito. Então Emmanuel diz assim, olha, é de direito nosso rogar a Deus tudo aquilo de que carecemos, ou seja, tudo que necessitamos, e até mesmo tudo quanto quisermos. Então, quando nós vamos orar, a gente pode pedir a Deus o que a gente quiser. Tudo é o filho falando com o pai, com o coração aberto. Então, você pode pedir o que você quiser. E aí, Emmanuel diz assim, olha, por quê? Na maioria das ocasiões, nós não passamos de crianças caprichosas. Na maioria das nossas preces, nós pedimos aquilo que realmente nós não necessitamos. Nós pedimos aquilo que achamos que precisamos. E aí, Emmanuel continua, mas você pode pedir o que quiser, pode pedir o que você precisa e tudo o que você quer, mas saibamos também complementar na nossa prece a compreensão necessária para recebermos as respostas de Deus. Então eu posso pedir o que eu quiser, mas vamos pedir também a Deus para nos dar compreensão na hora que nós recebermos a nossa resposta vinda dele. Então é preciso que a gente peça a ele também, para que a gente possa compreender o porquê ele está nos respondendo daquela forma, sem prejuízo para a harmonia da nossa vida. Porque muitas vezes, quando Deus não me responde, nós entramos em desequilíbrio. Deus não gosta de mim, Deus não existe,
Deus se esqueceu de mim, eu vou me tornar ateu. Ah, não, eu sou incrédulo, deixei de acreditar em Deus. Por quê? Porque Deus não me respondeu do jeito que eu queria, não é assim? Muitas vezes nós nos perguntamos: meu Deus, o Senhor não ouviu o que eu te pedi? Não é mesmo? Então nós temos que, na nossa prece, pedir o que quiser, mas também pedir compreensão, para entender a resposta dele na nossa vida. E aí, Emmanuel vem e termina a lição dizendo: se nós sabemos o meio exato e amplo de pedir, somente Deus, pelos mensageiros divinos que o representam junto de nós aqui na Terra, sabe em nosso favor como, onde e quando nos atender. Somente Ele. Por que somente Deus sabe isso? O próprio Emmanuel vem e diz assim: quando nós rogamos a Deus aquilo ou isso, sempre de acordo com a vontade dele, a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade para a vida de cada um de nós. Então Deus só vai nos dar o que for bom para a nossa felicidade e para a harmonia da nossa vida. Aquilo que realmente é bom para o espírito que imortal. Nós não somos o corpo. Nós estamos de passagem na Terra. Então, se para mim hoje isso é bom, Deus vê lá no futuro e sabe que talvez hoje vai ser uma beleza. Nós vamos fazer até festa pela resposta. Só que lá na frente vai trazer consequências. Então Deus vai nos prover sim do que é necessário. E para que a gente tenha absoluta certeza, né? Saiamos daqui hoje com essa certeza de que Deus ouve tudo e responde às nossas preces. Eu trouxe uma lição que nós gostamos de trabalhar muito aqui, né? Nessa casa, que se chama, está lá no livro Jesus no Lar, foi psicografado pelo nosso irmão querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, e que nos traz aqui uma lição muito linda, que está no capítulo 28. Dá ela um pouco d'água, pega um pouco d'água lá dentro para ela. Ela já bebeu água? Tá, então vai passar, isso vai passar. Ela deve ter tido uma queda de pressão, né? Isso vai passar. Ela vai melhorar. Isso. É uma queda de pressão, isso é natural, hoje está um pouco quente, não é? Abre essa janela aí, por favor, meu amor. Porque hoje realmente está um pouco quente. Liga o ventilador aqui do lado de lá, isso. Não, para mim não preocupa não. Ali. E vai passar. Evandro, liga aquele ali, ó. Ela vai precisar do ar. Bom, essa lição está no livro Jesus no Lar e nos conta ali a passagem de Jesus aqui na Terra, né? Ney Lúcio nos traz uma lição lindíssima sobre a resposta celeste. Eu não vou ler toda, mas nós vamos tentar comentar a história para que a gente entenda como que Deus nos responde, às vezes de forma que a gente não entende, mas Ele vai nos responder em todos os momentos. Reunido na casa de Pedro, Bartolomeu, um dos discípulos, pediu a Jesus que esclarecesse para ele como que Deus ouvia as nossas súplicas e como que era respondido essas súplicas. Então,
Jesus, tomando a palavra ali, deixa ela quietinha, gente. Deixa ela quietinha, vai melhorar quando o ar começar a circular, né? Deixa, se ela quiser deixar deitar a cabeça ali. É só olhar, medir a pressão. Leva ela lá na farmácia, se estiver aberto. Isso, leva ela lá na farmácia. Firma aí do lado, para ela não tombar. A porta está trancada, gente. Passa por lá. Põe ela ali um pouco lá fora que ela toma também o ar. Isso é queda de pressão. Bom? Vamos serená-los. Ela está na casa de Jesus e pode ter certeza, Jesus está com ela, está ajudando. É o médico dos médicos, né? Então, sem ansiedade, sem medo, vamos voltar aqui ao nosso estudo. Bom, Jesus nos diz que havia um instrutor, mas um ancião, que era um instrutor dos mandamentos divinos. Ou seja, ele passava de aldeia em aldeia, levando as instruções das escrituras divinas, falando de Deus, falando das escrituras. E certa vez foi dado a ele a incumbência, a missão de levar a palavra de Deus a várias aldeias numa determinado local. Esse senhor saiu andando pela estrada. Antigamente não existia, essa facilidade que temos hoje, e ele foi andando com um único amigo, que era o seu cão, e tomou a estrada quando anoiteceu. Ele então percebeu que a noite estava muito escura, não havia luar naquela noite, e o vento tocava-se um pouco mais forte, mostrando que havia ali um acontecimento como uma chuva a vir logo depois. Ele então percebeu, na estrada onde ele caminhava, ele percebeu uma cova abeirada à margem da estrada, um buraco. Aí ele, já que vai chover, deixa eu me esconder ali, de manhã eu saio. Entrou com o cão, mas logo que ele entrou na cova, um enxame de moscas vorazes o atacou. E ele foi obrigado a sair correndo para a estrada novamente. E seguiu o caminho. Mas na frente, antes disso, quando ele viu a cova e viu que iria chover, ele fez um pedido a Deus, fez uma prece muito fervorosa, com muita fé, e pediu a Deus que o protegesse durante aquelas viagens, aquele trabalho que ele tinha que realizar. Então, depois que ele saiu correndo das moscas, andou de novo pela estrada e chegou numa bifurcação. De um lado havia um riacho que ele teria que atravessar, do outro uma ponte. Só que ao olhar o riacho, ele percebeu que provavelmente a chuva já havia caído na cabeceira do riacho, porque o riacho estava completo de água, a água já estava transbordando, era muita água. Ele então tomou a direção da ponte, onde ele via adiante da ponte uma terra branquinha. Ele falou, ali vou passar firme. Mas no momento que ele foi chegando próximo à ponte, ele e o cão, o que acontece? A ponte desmorona. A água que passava do lado, passava também ali de baixo e levou a ponte embora. Ele, consternado, triste, ele pensou, meu Deus, o Senhor não me escutou, Ele falou, Deus esqueceu de mim. Mas
como ele tinha uma missão a fazer, ele voltou novamente pelo mesmo caminho em que ele estava vindo e encontrou uma árvore enorme, frondosa, com um tronco enorme. O tronco era tão grande que vários homens não davam conta para abraçar ali aquele tronco. E havia no tronco um buraco. Ele falou: oi, é aqui. Ele e o cachorro tentaram entrar, mas, de repente, aquele vento que estava forte se transformou numa ventania. E a ventania foi tamanha que derrubou a árvore. Com um estrondo, a árvore partiu, o tronco partiu e a árvore caiu. Exposta então à chuva, aquele peregrino senhor movimentou-se para frente, não é? Depois de aproximada mais ou menos 2 milhas, quem entende de milhas, deve ser mais ou menos uns 3 quilômetros de caminhada a pé, ele viu um casebre rural, uma casinha no meio do mato. Falou: ai meu Deus, é aqui. Lá aquele casebre mostrava uma doce luz por dentro, e ele então suspirou aliviado. E continuou, bateu a porta da casa, mas a porta foi aberta por um homem bravo, ríspido, que veio atender ali a ele e já de pronto negou: aqui nós não recebemos estranhos à noite, não vamos acolher. Ele bateu a porta no rosto dele. Ele desanimado, triste, né? Não viu outro motivo senão afastar um pouco do casebre, mas ficar próximo, porque de qualquer forma uma casa é sempre um lugar da gente correr e abrigar, né? Então ele ficou lá junto com o cão, quando os trovões, os raios aumentaram de potência. E a gente sabe que o cão, ele tem uma audição muito fina. Ele não suporta barulho. Quando é época de chuva, quem tem cãozinho sabe disso. Eles latem, eles uivam, eles ficam desesperados. O cachorro entrou num processo de desequilíbrio tão grande que saiu uivando, correndo para o meio da mata e largou ele sozinho. Agora ele estava realmente ali sozinho, sem fé que Deus iria acolhê-lo, sem o amigo do lado. Ele então, ali na chuva mesmo, ele adormeceu. Mas de madrugada, ele foi acordado com um grande barulho. Era uma movimentação, uma confusão, xingos, gritos. E ele acordou assustado, e tudo acontecendo na cercania ali da casinha. Ele então ficou quietinho, né? Não fez barulho nenhum. E aí a noite passou, a chuva foi embora, o sol aparece no outro dia. Ele, intrigado então, perguntou a alguns camponeses que estavam desorientados naquela região, passava um, passava outro, ele chamou: o que houve? Aí eles explicaram que naquela noite havia entrado um bando de malfeitores na casa e assassinaram os donos da casa e roubaram tudo que eles tinham. Repentina luz espiritual aflorou na mente daquele ancião. Aí a luz ligou, né? Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso onde ele estava escondido. Ele então perguntou aos camponeses onde ficava a vila, que ele deveria chegar ali naquela vila, naquele local, onde ficava, porque ele estava perdido. Eles então informaram que ele teria que voltar, fazia a jornada de volta. E ele então, voltando, chegou próximo àquela ponte que havia rompido, quando ele se aproximou dela. E ouviu de um lavrador que aquela terra branca, bonita, que tinha do lado de lá da ponte,
nada mais era do que um traiçoeiro pântano, ou seja, uma areia movediça, que quando a gente pisa, ela puxa a gente, né? E que muita gente havia perdido a vida ali, né? O velho, aquele senhor, agradeceu o salvamento que o Pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore que tombara com a ventania, um rapazinho que passava disse a ele: "O senhor acredita que nessa árvore havia um covil de lobos?" Ou seja, naquele buraco eram onde os lobos escondiam. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando então um infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que ele não soubera entender, assim como nós também, né, gente? Muitas vezes nós não entendemos. De pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho da sua tarefa. Nesse ponto de curiosa narrativa, Jesus fitou Bartolomeu demoradamente e terminou: o Pai, Ele ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las como lição. Então, quando nós orarmos, pedirmos algo ao nosso Pai e não formos ouvidos de momentâneo, de pronto, vamos aguardar. A resposta vai vir. Talvez não como nós queremos, mas de uma forma que vai nos ajudar com mais presteza, porque Deus sabe e Ele quer a nossa felicidade e a nossa harmonia nessa grande jornada que estamos fazendo em busca da nossa perfeição. Que Deus nos abençoe a todos. Meus irmãos, antes de fazermos a nossa prece de encerramento, nós gostaríamos de convidar os irmãos, que hoje está se iniciando a nossa 9ª Feira do Livro. E este ano a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso fez um acordo com a FEB, com a Federação Espírita Brasileira. A FEB enviou alguns livros e concedeu um desconto de 42% nos livros. E esse desconto vai ser todo repassado lá na Feira do Livro, porque a casa não tem nenhuma vontade em receber lucros. Nós estamos aqui para ajudar. Então, esse desconto de 42% vai ser todo repassado nos livros. Vamos fazer a nossa prece. A feira vai ser realizada lá no pátio interno, na última sala. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo ao nosso irmão Djalma que a faça. Boa tarde a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Possamos elevar os nossos pensamentos agora em prece, agradecendo ao plano espiritual pela acolhida que nos deu durante essa tarde, através da nossa irmã Luzia e nosso irmão Paulinho, trazendo a prece que tanto necessitamos no nosso dia a dia. Agradecendo ao plano espiritual pela acolhida que nos dá nessa tarde. Que nosso Mestre Jesus esteja sobre todos nós, com suas bênçãos, despejando sobre cada um os seus eflúvios de paz, amor e harmonia em nossos corações. Que possamos receber na plenitude a tudo aquilo que nos é ofertado, com bastante amor e carinho, que sabemos que o nosso Pai Mestre Criador despeja sobre todos nós. Possamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, que está demonstrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28,
explicando cada frase dessa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Vai ser distribuída as fichas para médicos. Quem for receber as fichas, permaneçam assentados.